Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje a gente vai falar sobre frequência, principalmente em termos elétricos. Então nós vamos ver os diversos tipos de frequência, que são as diversas definições ou aplicações que nós usamos para esse conceito. Essa aula ela é muito importante porque ela é base para outras partes do nosso curso de circuitos elétricos, como regime permanente em corrente alternada, mas também vai ser utilizado em outros cursos, como circuitos eletrônicos, controles, máquinas elétricas e etc. Então é um conceito bem importante, então preste atenção que você vai ficar craque nisso e não vai ter mais dificuldade. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Definição de frequência. Expressa o número de repetições de uma ação em um intervalo fixo de tempo. Então perceba que a frequência ela é uma grandeza relativa. Olha só, eu vou ter aqui essa onda aqui, tá? Essa forminha de onda aqui, esse gráfico, tá? De maneira genérica. E aí, você sempre vai ter o que na sua frequência? Você vai ter o período. O período é o tempo de análise que vai decorrer do instante inicial até um instante final, em que você vai analisar o que? Essas suas repetições. Então, se eu considerar apenas um padrãozinho aqui, ó, dessa forma de onda, apenas essa pequena ondinha aqui, se eu falar que eu comecei aqui e eu terminei aqui a minha análise, o tempo decorrido até toda essa forminha de onda se completar é o meu período. Porém, eu posso considerar o quê? Que o meu período, por exemplo, eu vou chamar de telinha para diferenciar esse período do outro, ele pode ser dado por essas três forminhas de onda. Então perceba que a frequência você sempre vai relacionar um período, que é um tempo fixo, de início até o final da sua ação, e quantas vezes ocorreu a repetição de determinada ação. Então é uma grandeza relativa. Eu posso relacionar minha frequência apenas para uma repetição, ou eu posso considerar, por exemplo, que tudo isso daqui, todas essas três formas de onda aqui, elas são, na verdade, uma única grande repetição. Então, isso é muito relativo. Na análise de circuitos elétricos, a gente sempre vai considerar o período como o menor intervalo para ocorrer uma ação sem que haja repetição. Então, nessa figura aqui, se isso daqui fosse uma forma de onda, por exemplo, de tensão ou corrente, etc., não importa, eu iria considerar o período apenas como esse T aqui, ou seja, do início até o final dessa ação, porque depois ela ia se repetir. Então, toda vez que começa a repetir, não está mais no meu intervalo de período. É o mínimo possível, é um intervalo de tempo mínimo, tá bom? Então, nesse caso, a definição de frequência genérica, ela é dada pelo inverso do período, ou seja, 1 sobre t. Ou, então, 1 sobre segundos, porque a gente sabe que o tempo, pelo Sistema Internacional de Medidas, é dado em segundos. Porém, você falar que a grandeza vale 1 sobre segundos, é algo que pode ser utilizado, mas normalmente o pessoal utiliza a grandeza hertz, tá? Hertz é a mesma coisa que 1 sobre segundos, tá bom? Porém, como frequência é uma grandeza relativa, você pode relacionar ela de diversas formas. Seja, por exemplo, numa frequência da rede elétrica, pode ser numa frequência mecânica de rotação, de oscilação. Então, para cada área, a frequência ela pode ter algumas pequenas variações, mas é sempre a mesma definição. Repetições por um intervalo fixo de tempo, tá bom? E na elétrica a gente sempre vai considerar o intervalo fixo de tempo como o menor intervalo possível, a menor quantidade de tempo, para que ocorra apenas um ciclo, tá? Não fique repetindo mais, ok? Então, dado isso, a gente tem a frequência elétrica, F ou FE. Se tiver com esse subscrito E, é a frequência elétrica, então a gente está analisando uma forma de onda, seja de tensão ou seja de corrente, tá bom? Em algumas literaturas, principalmente em livros de elétrico, eles só vão escrever o quê? F, porque fica subentendido que a gente só está analisando eletricidade, ok? Então, a frequência elétrica, pela definição, é 1 sobre o período daquela minha ação, dado em hertz. Lembrando que o período é sempre o quê? O menor intervalo possível para que ocorra apenas uma repetição. Então, olha só essa senoide aqui que a gente tem na lousa. Se você começa a senoide desse ponto, onde que vai ser o final do meu período? Perceba, ó, você começou, atingiu um pico, passou, atingiu aqui, ó, o final. Eu poderia considerar esse ponto. Porém, muda-se o gráfico, agora ele atinge um pico negativo e ele volta para a mesma posição. A partir daqui, ele de novo vai atingir o pico positivo. Então, eu percebo que a partir desse ponto é onde ocorre a repetição da minha senoide. Então, ó, como eu marquei aqui para você na lousa, ó, esses pontos em vermelhos são onde eu começo e termino um ciclo dessa minha forma de onda. Tá? Pode ser tensão, pode ser corrente, pode ser qualquer coisa, tá? Entenda como um gráfico genérico, a forma de onda, tá bom? Então perceba, quem que vai ser o meu período? O meu período, ele justamente, ele vai ser aqui, ó, entre esses dois pontos em vermelho, que é só apenas um ciclo, ó, da minha senoide. Depois ela vai repetir. Então, por convenção, a gente adota que o período é sempre
esse comprimento aqui, ó, da minha forma de onda da minha senoide. Eu estou dando esse exemplo com a senoide porque a gente vai utilizar muito dela em regime permanente de corrente alternada, tá bom? Mas isso é assunto para a próxima aula. Então perceba, esse período aqui que a gente considera, ele vai ser o período da minha senoide. Então, o meu ciclo de repetição vai ocorrer nesse tempo aqui. Se você faz o inverso do período, você analisa a frequência elétrica. Vamos supor, então, que essa minha forma de onda aqui, esse primeiro ciclo, ele ocorreu em 1 segundo. Então, a minha frequência elétrica vai ser 1 sobre o período de 1 segundo, que vale, então, 1 Hz. Se eu falar que essa forma de onda aqui ela ocorreu em meio segundo, então a minha frequência elétrica vai ser 1 sobre 0,5 segundos, que é igual a 2 Hz. Então, a frequência elétrica, como você pode ver aqui pelos cálculos, se eu considerar que esse tempo aqui, esse período, é de 1 segundo, então eu vou ter a frequência de 1 Hz, porque eu tenho um ciclo em 1 segundo. Se eu falar que esse período aqui, ele demorou o quê? Meio segundo, então todo esse período aqui, ele vale 0,5 segundos, então eu vou ter uma frequência de 2 Hz. Isso quer dizer, então, que no tempo de 1 segundo, então mais 0,5 aqui, totalizando aqui embaixo um período de 1 segundo, eu teria quantas formas de onda? Eu teria 2 formas de onda. Então é isso que está me representando esse 2 Hz. Ele está falando, ó, no intervalo de 1 segundo, eu consigo ter a repetição de 2 formas de onda. Ou então, se eu fizer proporcional, eu vou ter uma forma de onda em meio segundo. Então você pode analisar dessas duas formas, tá bom? Depois, a gente vai ter a frequência angular, ou também dado pela letra grega ômega. A frequência angular ela é tão importante quanto a frequência elétrica. Por quê? Ela expressa o número de voltas no círculo em relação a um intervalo de tempo fixo. O que ocorre? Quando eu estou falando de círculo, eu estou falando do círculo trigonométrico. Então é um círculo genérico, tá bom? De qualquer raio, não me importa. Porém, a gente pode fazer adaptações para rotações. Então, a frequência angular ela é uma forma de você adaptar o seu cálculo vinculando a rotações, sem que você precise especificar para um determinado conceito mecânico, tá? Fica um conceito genérico, em que você associa rotação, você associa o círculo e você associa frequência, tá bom? Então perceba, ela vai expressar o número de voltas no círculo em relação ao intervalo de tempo fixo. A definição de frequência elétrica geral era uma determinada repetição. Então perceba que agora a gente estipulou que a nossa repetição é a volta no círculo. Como você pode ver aqui nessa imagem, olha que interessante. Vamos supor, ó, olha aqui esse raio que ele está girando aqui, ó, que é o pontinho preto com o raio do círculo. Ele está rotacionando e se você fizer a projeção aqui, ó, no seu eixo Y, perceba, olha que interessante o seu eixo Y. Ele apenas sobe e desce. Se você pausar essa imagem, eu peço que você pause o vídeo agora, e você olhar esse raio, quando ele está sendo projetado aqui no eixo Y, o que ocorre? Apesar de estar girando aqui esse meu raio, a projeção dele no eixo Y, ela apenas vai para cima e para baixo. Se você pegar essa projeção no eixo Y e decorrer o tempo, olha só que interessante, olha aqui esse ponto vermelho, aí eu peço que você pause também o vídeo e compare. Você vai ter que, conforme o seu tempo vai passando, a sua projeção aqui no eixo Y, ela vai fazendo o mesmo percurso de uma senoide. Ou então, se você não quiser trabalhar com o tempo, mas sim a relação do deslocamento dentro do círculo, em que ele começa em 0 e ele vai acabar em 2π, lembrando o círculo trigonométrico, tá, gente? Que aqui vai ser π sobre 2, aqui vai ser π, aqui vai ser 3π sobre 2 e aqui vai ser 2π. Então, uma volta completa aqui no círculo, ela vale quanto? Ela vale 2π. Se você plotar isso daqui no eixo X aqui desse outro gráfico, tá bom? Aqui na horizontal, esse deslocamento no círculo em relação à projeção aqui de amplitude do seu eixo Y, olha só que interessante, ele gera uma senoide. Então, olha que legal. Você consegue relacionar um movimento rotacional com um outro gráfico que representa uma senoide. Se você é melhor de matemática, você sabe da expressão de Euler, etc., que relaciona senos e cossenos, e para você é mais simples. Porém, eu quis colocar esse GIF aqui para ficar simples de visualizar e entender essa relação. Perceba, então, que eu posso relacionar senoides, não à toa, a gente vai utilizar muito delas no nosso curso de circuitos elétricos na parte de corrente alternada, com movimento circular. É por isso que a frequência angular ela é importante. E olha que legal, a frequência angular ela nada mais é do que a frequência elétrica mesmo, tá? Multiplicado de 2π. Então, perceba que a frequência elétrica e a frequência angular, elas são praticamente a mesma coisa, só que uma é proporcional à outra em relação a 2π. E aí, a grandeza que
E aí o valor dela é dado em radianos por segundo, não mais em hertz, ok? Então é dado em radianos por segundo, ou seja, um deslocamento, tá, de ângulo em relação ao tempo. Ok? Quando que a gente vai utilizar isso? Quando a gente estiver muito no conceito de máquinas elétricas ou então em diagramas fasoriais, etc., que eu vou explicar para vocês, em que a gente opta por utilizar a frequência angular como forma direta de relacionar o ângulo na minha circunferência, que eu consigo relacionar com o meu ângulo aqui, ó, da minha senoide diretamente. Então a gente faz essa análise trigonométrica para facilitar os nossos cálculos. Tá bom? Você não precisa se preocupar agora que, nossa, frequência angular, o que eu tenho que fazer? Olha tudo isso. Não, a gente vai explicar com calma. Eu vou pausar esse GIF aqui em outras aulas para a gente estudar com calma tudo isso. Apenas entenda que ômega é proporcional à frequência elétrica de uma constante multiplicativa 2π, tá bom? E a unidade é dada em radianos por segundo. Por fim, eu tenho a frequência mecânica, ou também dada em RPM, ou rotações por minuto, ou revoluções por minuto, é a mesma coisa. Expressa também o número de voltas que algo realiza por minuto. Perceba que a frequência angular e a frequência elétrica, elas eram dadas em segundos. Agora a minha frequência mecânica, ou RPM, ela vai ser realizada por minuto. Perceba que o período agora eu modifiquei. Lembra que eu falei que frequência é uma grandeza relativa? Então, eu posso tornar relativo também o intervalo de aferição. Nesse caso é número de voltas também, só que por minuto. Então, quantas rotações ou quantas voltas você realiza num círculo em um determinado minuto, ok? E isso é dado em RPM. A frequência mecânica ela é muito utilizada em motores, quando a gente for estudar máquinas elétricas, tá bom? Ao decorrer das aulas, ao decorrer dos cursos, a gente vai começar a se habituar em qual unidade é utilizada para cada área, tá bom? Então vamos lá. Ômega é dado por 2π frequência elétrica. Então a frequência elétrica é ômega sobre 2π. Então essa conversão é fácil, tá bom? Lembre-se, frequência elétrica é em hertz e ômega ela vai ser dada em radianos por segundo. Lembrando que radianos é a unidade de ângulo, ok? A gente não usa graus por segundo, a gente usa radianos por segundo, tá bom? Caso você queira fazer a conversão da frequência elétrica para a frequência mecânica em RPM, basta você utilizar essa fórmula aqui, ó. A frequência elétrica é igual a frequência mecânica dividido por 60, tá? Esse 60 de onde vem? Vem de 1 minuto, ok? Porque a frequência elétrica ela trabalha em segundos e a frequência mecânica usa como referência 1 minuto, que são 60 segundos, tá bom? Então, por exemplo, quero saber quantos hertz são, aí você coloca aqui o determinado número de RPM, divide por 60, você vai ter a grandeza em hertz. Se você quiser saber a grandeza em RPM, você coloca aqui a grandeza em hertz e multiplica por 60, tá bom? Se você quiser saber a conversão de radianos por segundo para RPM, aí você faz o processo bem parecido. Por quê? Eu sei que a frequência elétrica é igual a ômega sobre 2π. Isolando isso daqui, esse 2π, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, basta você pegar a sua frequência mecânica dividido por 60, que era a mesma coisa da frequência elétrica, e multiplicar por 2π. Então, ômega vai ser a sua frequência mecânica vezes 2π dividido por 60. Se você quiser achar a grandeza em RPM, dado radianos por segundo, então você vai multiplicar por 60 e dividir por 2π, tá bom? Bem, a aula por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito de frequência. Não é um conceito difícil, só que ele se adapta dependendo da situação. Lembre-se que ele é um conceito que ele varia, sempre depende de uma referência, que é o nosso período. E os principais tipos de referência, a forma como nós utilizamos, foi visto nessa aula. Perceba, a gente utilizou senoides, a gente utilizou conceitos de trigonometria que serão utilizados mais para frente no curso. Só que eu vou explicar para vocês com mais calma nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário e os vejo na próxima aula. Muito obrigado.